Estávamos longe, mas Ele veio nos buscar. Veio buscar as ovelhinhas que estavam desgarradas, amados, com o seu grande amor. E Ele nos alimenta nesse dia, nos conforta. Oh, Santo Deus, vamos louvar o Senhor juntos. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Reflita na bondade de Deus, reflita no amor do Senhor. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Glória ao teu nome, Jesus. Inimigos nós éramos de Deus, irmãos.
Mas o amor de Deus é mais forte do que a morte. O amor de Deus lutou pela nossa vida. Jesus disse para os discípulos: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Quão impressionante é o amor de Deus, amados. E que essa esperança da glória nunca se retire do nosso coração. Venhamos estar firmes e constantes na presença de Cristo Jesus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha nenhum valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu mestre. Obrigado, Senhor. Glória, 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 glória ao nome do Senhor Deus. Glória a Deus, irmãos. Esse resgate de Jesus Cristo à humanidade, essa entrega de Jesus, essa história de amor, somente Cristo oferece para nós. Nenhuma outra religião tem esse poder de mexer de fato com o interior do homem. Tem uma história brilhante de amor, de ressurreição, de salvação, de redenção. Podeis tomar assento, por gentileza, amados. Bênção. Que maravilha, amados. Que doce presença de Deus nos nossos corações. Que bondade divina que é derramada em nossas vidas. Como um alimento para nossa alma, assim é a palavra de Deus, assim é quando a gente canta os louvores que estão ligados diretamente à palavra do Senhor, amém? Então, pegue aí a palavra de Deus nesse exato momento e abra comigo no livro de Jeremias, no capítulo 10. Nós vamos abrir inicialmente agora com duas passagens bíblicas. A primeira está aqui em Jeremias, no capítulo 10, tá? Jeremias capítulo 10, no verso de número 3. Abra comigo lá, por gentileza. Jeremias capítulo 10, no verso de número 3. Pegue aí a palavra de Deus e acompanhe comigo. Nós vamos ler Jeremias 10, 3 e 5 e nós vamos lá depois para o Salmo 115. Diz assim: porque o costume dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam que alguém os leve, porquanto não podem andar, não tenha receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco bem. Aqui Jeremias está falando sobre a idolatria, sobre aquelas pessoas que tinham o costume de cortar, de fazer ídolos, imagens de escultura,
de fazer orações e devoções a esses tipos de imagens. E Jeremias está dizendo o seguinte: não tenha receio, isso aí não pode fazer nada, nem tampouco mal, como tampouco bem. Agora abra comigo aí no Salmo de número 115. E já deixa marcado no Salmo 115, porque a gente vai sempre passar por aí. Salmo de número 115 agora, no verso de número 3. E acompanha comigo no verso de número 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. É interessante que nós vemos, isso é uma passagem já também bem antiga, mas até nos dias de hoje nós vemos essas mesmas práticas de muitos seres humanos, de muitos homens. O que eles fazem? Eles fazem os seus ídolos de madeira, não é? De pedra, de barro, de pó, seja lá o que for, né? E aí eles moldam aquelas imagens de esculturas ali, e ali eles começam a fazer suas devoções. Não, porque essa imagem aqui de escultura aqui, ela representa um cristão tal, um fulano de tal que fez boas ações. Aí a pessoa de alguma forma ela acaba se devotando àquilo e até mesmo fazendo orações. E aí muitos argumentam da seguinte maneira: não, porque lá no Antigo Testamento, Deus ele mandou criarem ali a Arca da Aliança. Deus mandou fazer ali aquela Arca da Aliança, e muitos dos judeus, eles se prostraram diante da Arca. A gente sabe claramente que a Arca da Aliança era uma representatividade do próprio Deus, e foi ordenada pelo próprio Deus para que eles fizessem a construção de tal arca. Então, quando uma pessoa chega nos dias de hoje e diz: não, assim como foi lá no Antigo Testamento e que criaram aquela Arca da Aliança, assim também nós fazemos hoje. Mas hoje, Deus não ordenou que homem nenhum fizesse imagem de algum santo, de alguém que fez obras maravilhosas, extraordinárias, e fosse ali devoto de tal pessoa, ao tal ponto de se dirigir orações, devoções, sacrifícios. Deus não deu ordem nenhuma para que o homem faça isso atualmente, porque aliás, nós temos o Cristo diretamente, sendo Ele o mediador entre Deus e o homem, tendo Ele todo o poder nos céus e na terra. Ao chegar diretamente no Cristo, nós já temos tudo que nós precisamos. Mas como que surgiu essa história? Porque desde o princípio, quando o homem ele caiu em pecado, quando o homem desobedeceu a Deus em rebelião, por causa do pecado, então o homem, para tentar satisfazer os seus desejos, os seus próprios prazeres, eles foram criando imagens de escultura segundo o seu deleite. Por exemplo, se o homem queria prosperar a sua terra, a sua vegetação, então ele ia lá e criava um Deus para representar alguém que vai prosperar a vegetação, vai trazer bastante chuva e vai prosperar ali a terra. Tanto é que sempre foi assim. Se você repara no Egito nós tínhamos uma deusa chamada Ísis.
Ísis era conhecida como a deusa da vegetação, que traz a chuva, a deusa da água e das sementes e por aí vai. Quando a gente vai para os fenícios também têm uma entidade similar, chamada Baal. Baal também era conhecido como Deus da vegetação, da prosperidade, da fertilidade, o Deus do campo, o Deus da colheita. Quando vai para a civilização também babilônica, nós temos o tal do Marduk, conhecido como o rei dos deuses, né? Também era um deus associado à água, à vegetação, aquele que poderia fazer prosperar o campo, e por aí vai. E aí quando vem para o Império Romano, nós temos uma figura também como idolatrado pelo Deus que faz prosperar a vegetação. Esse era chamado de Adonis. Você repara que muda-se o espaço, muda-se o tempo, mas as práticas dos seres humanos continuam a mesma. Eles mudam o nome da entidade, mas é sempre uma entidade segundo ao bel prazer. Eu citei aqui entidades que eram cultuadas para a obra da vegetação, né? Para essa determinada área, mas tinha outros que eram cultuados para a questão amorosa, né? Para se dar bem no amor, tinha um Deus determinado para isso, né? Tinha os gregos que adoravam a Afrodite, a deusa do amor, e por aí vai, amados, e por aí vai. E até nos dias de hoje é assim. De um lado nós temos um grupo que ainda continua fazendo imagens e esculturas nesse sentido, né? Poxa, tem aqui alguém um santo que trabalha para o casamento, então eu vou fazer orações a esse santo que ajuda no casamento. Tem aqui aquele que abençoa, nos prospera, então eu vou me dirigir aqui a esse que me ajuda, me prospera. E no meio protestante tem também muito isso por volta de objetos ungidos, não é? Objetos sagrados, que é apresentado para a pessoa. Cada objeto representa uma área que vai abençoar a vida da pessoa. É assim ou também não é nos dias de hoje, amados? É assim. Os seres humanos sempre buscando um amuleto, alguém a se apegar para satisfazer o seu próprio desejo. Mas quando a gente vai para a Escritura, Jesus quebra esse paradigma quando ele diz: eu vim não para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se Jesus veio para fazer a vontade daquele que enviou, Jesus nesse exato momento é um exemplo para nós de como nós devemos servir. E que o único verdadeiro Deus, ele está muito mais preocupado em transformar a gente moralmente do que simplesmente satisfazer os nossos desejos carnais, satisfazer as nossas vontades. Tanto é que Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Deus está muito mais preocupado, quando diz lá que Ele trabalha para o que nele confia, Ele está muito mais preocupado em trabalhar o interior do ser humano, transformando essa natureza maldita, essa natureza depravada, do que simplesmente ficar me dando coisas, né? Objetos e simplesmente barganhando. Não é dessa forma, amados. Não é dessa forma, né? Está escrito lá: buscai o reino de Deus acima de tudo, e as demais coisas elas vão acontecer, elas vão vir naturalmente. Basta apenas você ir direto na fonte, direto no foco, que é o único e verdadeiro Deus. Então hoje em dia as pessoas sempre se apegam a algo e idolatram. No campo político nós temos também hoje, atualmente, eu nunca vi tanta idolatria por político como eu tenho visto nesse tempo presente, amados. Independente se você que está me assistindo apoia o governo ou não apoia o governo, uma coisa é certa: as pessoas estão idolatrando políticos. Esses dias estava passando um feed lá no Facebook, e a pessoa botou assim: Bolsonaro é gigante, meu apoio por ele é incondicional. Olha que fase, amados, nós estamos vivendo, independentemente se você apoia ou não. Mas a pessoa dizer que apoia um político incondicionalmente é uma palavra muito forte, e para mim é um pecado, porque
ela está colocando a devoção, ela está colocando uma esperança em um ser humano, acima até mesmo de Deus, ou até mesmo na mesma confiabilidade que nós devemos dar a Deus. Por isso que o texto de Jeremias, no capítulo 16, no verso 5 diz: maldito o homem que confia no homem. Não é que você não deve confiar em ninguém, é que existem certos tipos de confiança que você só pode dar a Deus. Você não pode exceder a confiança para um ser humano, não pode confiar no ser humano como se estivesse confiando no próprio Deus. Homens decepcionam, homens são falhos, o único santo perfeito que nunca pecou é Jesus Cristo. E pessoas botando lá, Bolsonaro é a única esperança, apoio gigante incondicional. O negócio está tão feio que esses dias eu estava vendo um pastor, né? E esse pastor ele trabalha com perguntas e respostas. Aí teve um irmão na igreja que colocou lá, perguntou: pastor, na minha igreja o pastor só está falando de Bolsonaro. Ele quase mais não fala das coisas da Bíblia, de Jesus. O culto todo, a maioria dos cultos, tudo que ele fala, ele está falando mais de Bolsonaro do que do próprio Jesus. E eu fiquei pensando, meu Deus, olha só que ponto nós chegamos. Isso é fruto da idolatria. As pessoas já não estão mais focando suas mentes no reino de Deus. Já não estão mais focando os seus corações naquilo que é eterno. Somente tendo esperança nesse mundo. Por isso que está escrito lá: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, independentemente se você gosta ou não do político tal, uma coisa é certa: você nunca pode colocar a tua confiança de maneira tal em algum ser humano, ao tal ponto de dizer, apoio incondicionalmente. Que é isso? Que é isso? Não importa o que a pessoa faça, eu estou lá apoiando. Isso é absurdo, amados. Agora, é interessante aqui, entrando para o texto, aqui no Salmo de número 115, esse texto também pode ser interpretado de uma maneira espiritual nos dias de hoje. Leia comigo aqui o verso de número 5. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não fala. Quando eu leio esse texto aqui, também me leva a lembrar e refletir sobre as nossas ações e as nossas atitudes. Em primeiro lugar, aqui nós vemos tem boca, mas não fala. Trazendo para a vida espiritual, isso é muito profundo também para o cristão. Por quê? Uma vez que Cristo vive em nós, uma vez que o nosso coração está cheio de Deus, e a boca fala daquilo que o coração está cheio, Mateus 12:34 fala sobre isso, a pessoa ela vai sempre estar falando de Deus. Os lábios dela vão estar sempre proclamando a Jesus. Agora, se uma pessoa diz que é de Deus, que é de Cristo, mas os seus lábios não proclamam as bênçãos de Deus, se a pessoa não fala de Jesus, ou se a pessoa se envergonha do Evangelho, ela está de alguma forma se tornando como um ídolo. Porque se Deus nos deu boca, é para falar, amados. E o Espírito Santo de Deus enche nossos corações também para falar do Evangelho, para falar da palavra. Tanto é que nós temos que pregar em tempo e também fora de tempo. No Salmo 71:5 diz que a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça. Uma pessoa que está vazia de Deus interiormente, ela quase não fala de Jesus. Ela fala de diversos assuntos, ela fala de futebol, ela fala da série, ela fala de livros seculares. Mas se ela estiver vazia, pouco ela vai falar de Jesus Cristo. Ela vai falar de diversos assuntos,
mas quase não vai falar de Jesus. Por que isso? Porque o coração dela está vazio. E aí precisamos clamar, se estamos desse jeito, precisamos clamar desesperadamente: Senhor, que os meus lábios te louvem. Mas é claro, não estou falando que somente para louvar com os lábios e o coração está longe, não. Muito pelo contrário. O coração tem que estar primeiro no Senhor, para que os lábios venham condizer com as ações e com as atitudes. Mas se a pessoa não fala de Jesus, tem alguma coisa muito errada, está frio espiritualmente. Pode ter certeza que está de alguma forma afastado. Pode estar até mesmo num templo como este aqui, pode até mesmo estar congregando em outra igreja, outra congregação, mas se a boca não fala de Jesus, isso é um sinal perigoso. Segundo ponto aqui, presta atenção. Tem olhos, mas não vê. Em Apocalipse 3,17 narra sobre uma igreja da Ásia chamada Laodiceia. Era uma igreja que estava tomada pelas riquezas, pelo materialismo, ao tal ponto que eles batiam no peito para dizer: somos ricos, de nada temos falta, temos tudo. Era uma igreja que achava que porque tinha muitas posses materiais, ou tinha muito luxo entre os seus templos, eles achavam que não precisava de mais nada, que Deus era com eles. Mas quando Jesus ele vem e avalia esta igreja, ele diz o seguinte: como dizes rico sou e de nada tenho falta? Não sabes tu que é pobre, cego, miserável e nu? Ou seja, aos olhos dos homens, aqui era uma igreja abençoada, fértil, feliz. Mas aos olhos de Deus, era uma congregação que estava com cegueira espiritual, ao tal ponto de Deus abordar dizendo que eles não tinham praticamente nada. Deus chama eles ao arrependimento. Existem muitas coisas que podem cegar a nossa vida espiritual e nos tornamos como ídolo. Tem olhos, mas não conseguimos ver. Deixa marcado no Salmo 115, e olha comigo só aí, essa passagem de Marcos, no capítulo 4, no verso de número 19, olha, acompanha comigo aí. No versículo 18 e 19, para a gente poder entender melhor. Olha o que diz aí, amados. Existem algumas coisas que cegam a pessoa, faz com que a pessoa não consiga mais olhar para as coisas espirituais, olhar para as coisas de Deus, não consegue mais focar no Senhor. E olha o que diz aí: e outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas, presta atenção nisso, os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. É como se uma venda fosse colocada nos olhos de tal pessoa. E esse texto fala de 3 realidades. Pessoas que só se preocupam com realizações desta vida. E aí vai um alerta para a gente que é pai, para você que é mãe. Porque hoje em dia há uma preocupação, é claro, para que os nossos filhos tenham suas realizações seculares, não é? Estudem bastante, tenham um bom emprego. Isso é totalmente válido, claro. Mas se a nossa preocupação é somente com a realização profissional dos nossos filhos, e se nós não temos uma preocupação com a carreira espiritual dos nossos filhos, nós estamos invertendo então os valores. Se nós investimos bastante,
para a realização terrena dos nossos filhos, mas não investimos também para a questão espiritual deles, nós estamos invertendo os papéis. E pode ser que o coração deles só se tome com as realizações dessa vida e eles não ocupem o coração e a mente mais com as coisas de Deus. Então são 3 coisas aqui que podem tornar uma pessoa com os olhos, com a visão obscurecida. Preocupação somente com as realizações dessa vida. Aqui também mostra sobre as preocupações da vida. E aqui também fala sobre o engano das riquezas. O engano. Não é que a pessoa não pode ser rica, não é que a pessoa não pode viver bem financeiramente, mas está falando especificamente do engano. O dinheiro pode ser uma grande bênção se a gente souber usar, porque é através dele que a gente consegue pagar nossas contas, é através do dinheiro que a gente pode fazer doações para a congregação, é através também do dinheiro que você pode fazer uma caridade para alguém, ajudar uma pessoa. Isso é totalmente válido, mas o dinheiro também não pode estar acima da posição que ele precisa estar. Ele não pode estar nem muito acima e também nem muito abaixo. Ele precisa estar na colocação certa. Por isso que em 1 Coríntios 15, 19 diz: se esperarmos Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então às vezes pecamos porque não sentamos com os nossos filhos para ensinar a palavra de Deus. Quando a gente lê ali o grande Shema, quando Deus diz para Israel: ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. Tem até uma canção, né, que o Senhor me inspirou para trazer, baseada nesse texto. Aos teus filhos tu ensinarás, quando estiver sentado na mesa com eles, quando estiver no caminho com eles, ou seja, sempre ensinando a palavra de Deus. Por isso que é necessário o nosso coração primeiro se encher da palavra de Deus, para que a gente com os lábios possa passar e ensinar. Mas que a nossa oração seja sempre voltada nesse sentido, irmãos. Senhor, que os meus olhos te vejam. Lembra que a gente pregou semana passada, quando Jesus chorou? Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém e disse que eles estavam cegos espiritualmente, porque eles não conseguiram enxergar que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Você está vendo quão terrível é isso? Que nós tenhamos nossos olhos para enxergar o Senhor e a glória de Deus. Voltemos no Salmo 115, por isso que eu disse para você deixar marcado lá. Salmo 115, verso de número 4, verso de número 6, melhor dizendo. Primeiro, né, tem boca, mas não fala. Segundo, tem olhos, mas não vê. Terceiro, ouvidos, mas não ouvem. Olha ali comigo no versículo 6. Tem ouvidos, mas não ouvem. Esse tipo de estado, ele é terrível, amados. É o tipo de estado que a pessoa já está autossuficiente. É o tipo do estado como se a pessoa dissesse assim: ah, eu não preciso ouvir mais a palavra não, porque eu já sei de tudo. Tudo que vai falar aí, eu já sei, eu não preciso ouvir. Só que por ela agir soberbamente, já achando que sabe de toda a palavra, porque os fariseus e muitos religiosos também diziam que sabiam das Escrituras. Então ela não permite que de fato a palavra entre e penetre o seu coração. Tanto é que quando uma pessoa age dessa maneira, a vida dela, moral, é degradante. Ela vive não mais obedecendo à palavra de Deus. Se ela vai lembrar de um texto bíblico, ela vai fazer alguma prática pecaminosa, ela utiliza aquilo como pretexto. Ah, Sansão também pecou, então eu posso fazer o que eu quiser.
Ah, Davi pecou, então também eu vou pecar. Ah, Noé se embriagou, então também eu vou me embriagar. Ah, Pedro era turrão, então também você. Ela chega num estado que a palavra de Deus não penetra mais os seus ouvidos e entra mais para o coração. A soberba já tomou a vida dela. Ela não consegue mais ouvir os pequeninos do Senhor. Isso é um perigo. E no livro de Zacarias, no capítulo 7, ali mostra que eles não quiseram ouvir a palavra de Deus e deram ombro rebelde. E quando a palavra diz lá em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento, é de fato ouvir a Deus de forma sensível. Então que essa seja também a nossa oração. Senhor, abra os meus ouvidos para ouvir sempre a sua palavra. Porque quando você ouve a palavra de Deus, ela te renova. Eu já preguei esse texto aqui, eu já preguei essa mensagem aqui há 5 anos atrás. E ontem, ao me preparar novamente para trazer ela aqui, falou coisas novas, vai renovando. A palavra de Deus de fato é viva, amados. Os textos saltam, pulam e entram na gente de uma forma poderosa e edificam o nosso coração. Vamos lá. 4º ponto. Nariz, mas não cheira. Ou seja, ela não consegue mais sentir o aroma da vida. Ela não consegue mais sentir o perfume de Cristo. Eu acredito que esse texto também, de forma espiritual, nós estamos trazendo aqui, fala sobre um coração grato a Deus, que ao acordar e que começa a ver as coisas naturezas, né? Por exemplo, está um friozinho agora, poxa, que legal, a gente consegue ainda, aqui a gente consegue passar pelas 4 estações, né? Estamos aí no inverno e a gente tem essa oportunidade de ficar no friozinho, é bom demais, ou não é verdade? Mas também tem aquela fase do calorzão, né? Que você vai, toma aquele banho de piscina, está sempre se refrescando. Amados, Deus é maravilhoso, então você tem que sentir esse bom perfume da criação de Deus, das coisas que Deus fez, de você poder levantar, quando você está comendo alguma coisa, sentir o sabor e de glorificar a Deus até naquilo. Senhor, obrigado, que comida saborosa, que maravilha. É você estar com o olfato de fato aí, amados, aguçado ao tal ponto de você agradecer a Deus por todas as coisas. 5º ponto aqui, está no versículo 7, acompanha comigo. Tem mãos, mas não apalpam. Mãos, sempre quando você lê mãos, está ligado às ações. Mãos está ligado a atitudes. Se uma pessoa de fato ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai estar sempre disposta a estender a sua mão. E isso aqui você pode levar para diversas formas. Mãos que se estendem para levantar o que está caído. Mãos que se estendem para ajudar um faminto. Mãos que se estendem para ajudar e contribuir com a pregação do Evangelho. Agora, existem aqueles que são mão fechada, né? Mão fechada, ela não tem o poder de fato de apalpar, de sentir, de tocar. O mão fechada, ele se torna como um ídolo. Por quê? Porque a avareza toma o coração dele. E ele não consegue fazer a obra de Deus, não consegue agir, não consegue fazer doações, não consegue fazer nada. Por quê? Porque ele é mão fechada. As nossas mãos, elas são justamente para que a gente possa estender, ajudar, abençoar. Então as mãos simbolizam as nossas ações. E aonde nós temos de fato colocado as nossas mãos? Quais ações que nós temos de fato feito e realizado? Então isso é muito importante, tá? E em 6º lugar, nós vemos aqui, no versículo 7 também, acompanha comigo. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam.
Isso aí pode representar também aquelas pessoas que não conseguem progredir a sua vida espiritual. Os anos passam e ela continua no mesmo lugar espiritualmente falando. Ela não cresce na graça, ela não cresce no conhecimento, porque as Escrituras ordenam: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Mas uma vez que a pessoa tem os seus pés e não consegue progredir, amados, tem alguma coisa espiritual aí. Porque o próprio apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Deus te chamou, Deus nos chamou para progredir espiritualmente. Deus não nos chamou para regredir espiritualmente. Como aqueles que cantam: ah, era tão bom no primeiro amor. No primeiro amor era algo tão diferente. São pessoas que vivem cantando: ah, eu quero voltar ao primeiro amor. Está com 50 anos, está cantando: eu quero voltar ao primeiro amor. 60 anos está cantando: eu quero voltar ao primeiro amor. 70 anos: eu quero voltar ao primeiro amor. Está velhinho já, não consegue nem mais andar direito: ah, eu quero voltar ao primeiro amor. Ou seja, a pessoa não progride, não consegue de fato se levantar. Mas não confunda a paixão e emoção no início da conversão com de fato a verdadeira espiritualidade no Senhor, que se mostra justamente nas nossas ações e também no nosso trato com o nosso semelhante, e com o coração voltado na palavra de Deus mais ardente ainda. Então, que o tempo passe e o teu coração ame mais o Senhor, que o tempo passe e o teu coração se volte mais ainda para Deus, que o tempo passe e as pessoas olham para você e digam: poxa, aquela pessoa ainda continua progredindo na fé, continua com o mesmo coração, com a mesma intensidade quando eu conheci ela há 10 anos atrás. Que o nosso coração não seja como aquele olhar para nós que mostra assim: poxa, a pessoa era tão envolvida com as coisas de Deus, mas agora ela parou. Agora ela progrediu. Agora ela não progrediu mais, ou melhor, ela regrediu. Mas aí a pessoa diz: ah, mas hoje em dia é tanta coisa, é tanto trabalho. Querido, temos que ter tempo para Deus. Deus, quando Ele ordenou a sua lei, 6 dias o povo tinha que trabalhar e no 7º descansar. Mas não era só descansar de trabalho, não. Era um dia para voltar-se para Deus com o seu coração, com a sua mente. Temos que ter esse momento, temos que ter esse instante, amados. Pés, mas não andam. Leia comigo no versículo 8 então. Tornem-se semelhante a eles os que fazem, e todos os que neles confiam. Resumindo, tem boca, mas não fala da palavra, tem olhos, mas não vê, está cego, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, mãos, mas não apalpam, e pés que não caminham mais, não andam mais. Amém, amados irmãos? Deus quer que a gente venha progredir na palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor constantemente. Vamos ficar de pé nesse momento? Tornam-se semelhante a estes os que assim fazem. Oh, glória a Deus. Vamos fazer um questionário e a gente responde no nosso interior. A tua vida de oração progrediu
ou regrediu nesses últimos anos? A tua leitura pela palavra progrediu ou regrediu nesses últimos anos? O seu envolvimento congregacional progrediu ou regrediu? As conversações sobre as coisas de Deus progrediu ou regrediu? Se a resposta é regrediu, aí sim nós precisamos de um clamor para que haja um avivamento no interior, para que voltamos a ser o que éramos espiritualmente falando. E você que está nos assistindo também, responda no teu interior. É uma palavra aqui que vem a todos nós, todo o nosso coração. O direcionamento da palavra não é indireta, mas é uma direta para todos nós. Pastor, evangelista, diácono, não importa o status, não importa o título, a palavra de Deus, ela pega todos nós. Que a nossa oração seja voltada ao fervor novamente, para não sermos como ídolos que tem boca mas não fala, tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, tem nariz mas não sente mais o cheiro, tem mãos mas não apalpam, tem pés mas não andam. Oh Senhor Jesus, oh, vai buscando isso. Eu quero esse fervor para ensinar os meus filhos. Eu quero esse fervor para ensinar a minha família, Senhor. Que os meus joelhos estejam mais e mais dobrados na Tua presença, Senhor Jesus. Viu só ali na explicação de Jesus, na parábola do semeador, a semente entrando entre os espinhos, representam aqueles que são tomados apenas pelos cuidados dessa vida. Oh Espírito de Deus, como um rio de água viva flua no nosso coração. Vivifica-nos segundo a Tua obra, ó Deus. Oh Jesus Cristo amado e poderoso, vai fazendo aí a sua oração. Você que está em casa, junte-se conosco agora em oração. Junte-se a nós em oração. Deixa que a palavra de Deus vivifique o teu ser. Se arrependa dos pecados, volte-se para Deus. Está com o coração mais tomado em entretenimento, não toma mais o coração para as coisas de Deus. Volte-se para o Senhor, volte-se para Deus, volte-se para o Mestre. Oh Santo Espírito de Deus.
conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, glória a Deus, glória ao Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me. Esse é o nosso clamor, irmãos, é a nossa oração. Tua vida espiritual vai ser renovada, já está sendo nos dias de hoje, em nome de Jesus. Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador seja com todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto de Cristo resplandeça sobre ti
e te deu muita paz, em nome de Jesus. Amém. Vão na paz, irmãos. Vão na bênção de Cristo Jesus.